esse fato das redes sociais do Marcos Cintra terem saído do ar, terem sido banidas em razão de discursos sobre as eleições, enfim, e terem sido consideradas falas antidemocráticas, me levou à memória de um artigo que eu escrevi no dia 3/5/2020, no Estadão, na época, chamado A Democracia, a Liberdade de Expressão como o Mínimo Democrático. E eu dizia, por ocasião, na época, olha só como o mundo é cíclico, na época, em 2020, que uma juíza de Brasília tinha ordenado que o ministro da Defesa apagasse postagens consideradas odiosas contra o ministro Alexandre de Moraes do STF, asseverando a juíza que os atos antidemocráticos não são constitucionais. E eu dizia no artigo justamente que a nossa Constituição precisa os intérpretes precisam ter a consciência de que a liberdade de expressão é um mínimo democrático. Abrindo mão desse mínimo democrático, não há construção de uma democracia. Não tem como se construir uma democracia abrindo-se mão da liberdade de expressão como um mínimo. Veja, se nós não pudermos questionar nada a partir da liberdade de expressão, vamos questionar por onde? Ninguém está aqui sugerindo que se peguem armas, ninguém aqui está sugerindo que se marche, isso tudo é um baita de um ridículo. Aqui se está sugerindo que pela fala, pela capacidade de expressão, de diálogo, de debate, se questione aquilo que se queira questionar. Então, se dentro de uma democracia nós não pudermos questionar pela expressão, nós vamos questionar por onde? Então teremos uma democracia sem dúvida alguma, tirana, porque não se pode questionar nada a partir dela. Então, se a gente abre mão da liberdade de expressão para construir uma democracia, essa é uma contradição. Não dá, não tem como construir uma democracia se nós abrirmos mão da liberdade de expressão. Ela é o mínimo que ela é um lugar de suporte da possibilidade de se questione da possibilidade de se questionar de uma forma larga, de uma forma elástica, de uma forma flexível, inclusive a própria democracia ou aspectos dela. E eu dizia aqui uma coisa que também me vem à cabeça, porque, veja, é um tanto ridículo pensarmos que o Marcos Cintra ter dito isso ou aquilo abale a democracia. Pelo amor de Deus, que tipo de democracia nós queremos, ou pensamos ter, ou desejamos ter, se nós nos abalamos pela fala do Marcos Cintra? Se o Marcos Cintra é uma ameaça no que ele pensa ou diz à democracia, mas então a nossa democracia é que é o problema e não a fala dele. Porque não é possível que um Estado seja frágil a tal ponto, ou que a nossa democracia seja frágil a tal ponto de se abalar pela fala do Marcos Cintra, a ponto do Estado ter de coibir a sua fala. Para mim, é uma completa insanidade. Eu, inclusive, digo isso no artigo e falo o seguinte: de outro modo, seguiremos a liberdade de expressão, eu digo que é um mínimo democrático, e digo, de outro modo, se assim não pensarmos, seguiremos fantasiando que somos democráticos e justos ao escolhermos arbitrariamente quem tem direito a falar livremente, fingindo não perceber quão selvagem é um Estado que ameaçado ameaça, que combatido combate, com todo o seu poder e força descomunais, os que possuem discursos que o contrariam. E é isso, né? Fala ainda, e tem sido exatamente este obscuro caminho escolhido por grande parte dos estados democráticos modernos, iludidos de que para assegurar um mínimo de democracia precisam combater todas as suas sombras. E não é assim. Eu aponto para o caminho do acolhimento de todo e qualquer discurso, fazendo da defesa intransigente da liberdade de se expressar o acolhimento do discurso do outro, seja qual discurso, seja qual outro, e disso fazer o nosso mínimo democrático. O nosso mínimo democrático está esculpido na possibilidade de exercício desmesurado da liberdade de expressão. Se não pudermos usar a liberdade de expressão para pensarmos, para falarmos o que quisermos, para enfrentarmos o status quo, inclusive alguns aspectos da própria democracia, então o que esperar
não só de nós, que senão sermos robôs tiranizados, e também esperar o quê de uma democracia que, quando se sente sufocada, sufoca os seus próprios cidadãos. E eu termino o artigo dizendo: a saída é não buscarmos a saída e assumirmos nossas sombras como parte do que somos. Borges, inclusive, deu essa senha para todo e qualquer labirinto. O Borges dizia, de fato, no poema dele, o seguinte: não haverá nunca uma porta, já estás dentro. Então, essa é a ideia para combater as nossas sombras. Não combata as sombras, você já está dentro do labirinto e o labirinto não tem portas. Viva e conviva e permita que os outros vivam, convivam e pensem.